Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. E hoje eu quero pregar sobre filhos. Não sobre filhos normais, não sobre filhos que nós temos, às vezes, em lares e casamentos. Mas hoje o tema da minha pregação é filhos pródigos. E é claro que eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Nós vamos ler texto a texto, parte a parte, mas eu gostaria que, se você tiver a sua Bíblia, você pode deixá-la aberta em Lucas capítulo 15, e nós vamos começar a ler o versículo 11 e o versículo 12. Lucas capítulo 15 é considerado na Bíblia o capítulo das coisas perdidas, mas que foram achadas, das 100 ovelhas, e dentre uma das 100 ovelhas que foi perdida e foi achada, a parábola das 10 dracmas, uma dracma foi perdida e foi achada, e também a parábola do filho pródigo, 1%, 50%, e aqui a parábola do filho pródigo fala exatamente 1%, 10%, 50% a parábola do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 12. Quem achou, vamos ler comigo. Diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais novo disse para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai ainda estava vivo. O pai ainda era o dono da casa. O pai ainda era o chefe do lar. Tinha 2 filhos. Portanto, por mais que esse filho tivesse uma participação nos bens do pai, no mínimo, essa herança ainda não era para ser dada a esse filho, porque o pai ainda estava vivo. Mas o filho mais novo diz: pai, eu quero a minha parte da herança. E ainda assim, a Bíblia diz que esse pai deu. Esse pai deu. É claro que nessa parábola, é uma parábola que Jesus conta, e onde esse pai, nós sabemos que representa aqui o nosso Deus. Deus como esse pai. Um pai tão amoroso, um pai tão bom, que, como nós conhecemos, vai acompanhando esse filho e vai esperando esse filho voltar para casa. Mas algumas coisas importantes para a gente pensar ao longo dessa parábola. Primeira, que Deus, assim como aquele pai, ainda era e sempre vai ser o dono de todas as coisas. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Seria muito bom se cada talão de cheque nosso tivesse escrito assim: Deus é dono de tudo. Se cada vez que a gente comprasse uma roupa e puxasse alguma célula do bolso, tivesse escrito no dinheiro: Deus é dono de tudo. Se na nossa certidão, lá na nossa declaração de compra e venda de um imóvel, tivesse escrito: Deus é dono de tudo. Se quando a gente fosse fechar o financiamento de um imóvel, de uma casa, tivesse escrito lá: Deus é dono de tudo. Se no nosso cartão de crédito tivesse escrito: Deus é dono de tudo. Se cada etiqueta de roupa que a gente tem pendurada no armário tivesse escrito: Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que a gente possui, tudo que está no banco, tudo aquilo que a gente tem em casa, Deus é dono de tudo, de todos os imóveis, de todos os bens, de todos os negócios, de tudo aquilo que vem para a nossa conta. Deus é Senhor e dono de todas as coisas. Todo ouro, toda prata pertence a Deus. Cada vez que você olhar na sua carteira e ver um dinheiro que você achar que é seu, você precisa pensar: Deus me deu, era dele, está comigo, mas Ele é dono do meu dinheiro, Ele é dono da minha casa, Ele é dono dos meus filhos, Ele é dono dos meus negócios, Ele é dono de tudo. Se a gente entendesse isso melhor, a gente ia lidar muito melhor com as nossas finanças.
Se a gente conseguisse compreender que na realidade Deus é dono de todas as coisas, a gente ia dormir muito melhor, sabendo que não há mão melhor para que a gente possa estar, nossa casa possa estar, nossos filhos, nossos bens, nossos negócios, do que na mão de Deus. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Êxodo 19:5, o próprio Deus diz assim: porque minha é toda a terra. Deuteronômio 10:14, o mesmo Deus continua dizendo: ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus. Isso é o universo inteiro que a gente não consegue enxergar. A terra e tudo o que nela existe. Tudo. Imagina o planeta Terra, imagina o nosso Brasil, imagina o seu bairro, imagina a sua casa, imagine tudo. Todas as coisas que há dentro de casa pertencem a Deus. Ou pelo menos deveriam ser oferecidas e dedicadas a Deus. Tudo pertence a Deus. Mas Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então não são só todas as coisas que pertencem a Deus, mas eu pertenço a Deus, você pertence a Deus. Ele é dono da nossa vida, Ele é dono de tudo que a gente tem. E isso é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, sempre, sempre. Tudo que temos é dele. Nascemos e morremos com as mãos vazias. Quando a gente morre, não adianta ter bolso na nossa roupa. Adianta? A gente vai guardar alguma coisa lá dentro? Não. Assim como a nossa alma também não tem bolsos. Não há nada que a gente não pode acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça. Pode até fazer lá uma técnica, implantar, mas todo mundo vai saber, e você inclusive, que aquilo ali não é seu. Você só colocou ali, tirou daqui, colocou lá, mas enfim. Nós não podemos acrescentar 1 hora, 1 minuto de vida à nossa vida. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus e Deus é dono de tudo. Mas um princípio bíblico que a gente precisa sempre lembrar é que a gente nasce de mãos vazias. E ao longo do tempo, a gente vai estudando. A gente se forma, a gente aprende uma profissão, a gente às vezes vem de uma casa, graças a Deus que os pais tiveram alguma situação financeira um pouco melhor para poder nos abençoar, e a gente pode comprar um imóvel, a gente compra uma casa, a gente compra um bem, a gente vai enumerando outros, e louva, a gente agradece, fica muito feliz por isso, mas a verdade é que se tudo vem de Deus, nós não somos proprietários de nada. Nós só somos mordomos. Nós não somos proprietários, mas mordomos. Eu e você não fomos colocados nessa terra para ser proprietário de nada. A despeito das coisas estarem no seu nome, espero que estejam, né? Porque tem gente que tem as coisas, bota o nome do pai, do irmão, da avó, de todo mundo. As nossas coisas têm que estar no nosso nome, aquilo que você compra com o fruto do seu trabalho. A despeito de você ter lá uma declaração de compra e venda, de você ter um contrato, de você ter o que for, nós só somos mordomos daquilo que Deus permite que venha à nossa mão. A riqueza, a Bíblia diz que toda riqueza pertence a Deus. O dinheiro que está na sua conta poupança, pertence a quem? Você vai dizer, mas fui eu que trabalhei, mas fui eu que coloquei lá. Todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata pertence a Deus. E mordomia cristã é exatamente aprender a gerenciar os tesouros de Deus para o propósito de Deus e sempre para a glória de Deus. Por isso que pela graça de Deus a gente nasce de mãos vazias. Pela graça de Deus, a gente consegue constituir algumas coisas, e aí nós precisamos entender que somos mordomos destas coisas. E se elas pertencem a Deus, é Deus que dá, e se Ele quiser, é Ele que tira. Vou repetir. É Ele que dá, e se Ele quiser, é Ele que tira. Mas Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que o prazer dele não é tirar, é sempre dar. É sempre dar, é sempre dar. Mas se você e eu quisermos, de fato, agradar a Deus, a gente tem que adquirir as coisas, mas manter sempre a nossa mão aberta. Não agarra, não. Não agarra aquilo que não é seu. Coloca sempre diante de Deus. Sabe, apresenta a sua casa, os seus filhos, os seus imóveis, os seus bens, os seus carros, mãos abertas, se possíveis levantadas, dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é teu.
tudo que o Senhor me deu, eu quero que seja usado para a honra, glória e louvor do teu nome. Todo o dinheiro que entrar na minha conta, tudo aquilo que eu tiver, que seja para glorificar a Deus, porque tudo, a inteligência vem de Deus, é dele. A sabedoria vem de Deus, é dele. A porta aberta de emprego é ele que te deu, então é dele. Tudo que temos vem de Deus. E somos apenas mordomos. Sempre. Só vamos gerenciando aqueles tesouros que aprouve a ele chegar nas nossas mãos. Você entende isso? Pode dizer amém? Deus não deve nada para ninguém. Assim como aquele pai não devia nada àquele filho que quis o dinheiro antecipado, Deus também não deve nada para ninguém. Olha o que o próprio Deus diz lá em Jó 41:11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu deva lhe pagar? Deus pergunta assim, quem é que deu alguma coisa para Deus? Quem primeiro deu a Deus alguma coisa que ele tem a obrigação de pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Muito antes da gente dar a primeira oferta, e eu louvo a Deus porque eu devo ter dado a primeira oferta para Deus ainda pequenininha na igreja, não vou lembrar a data, nem que idade, que meses eu tinha, mas muito antes da gente dar a primeira oferta para Deus, Ele nos deu vida, Ele nos deu família, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu perfeição, Ele nos deu ar para a gente respirar, Ele nos deu amor de pai e de mãe, Ele nos deu amigos, Ele nos deu tanta coisa. Não há nada, nem ninguém que de primeiro tenha dado alguma coisa para Deus para começar a vida. A vida é Deus que dá. O nosso corpo é Deus que dá. A Bíblia diz no Salmo 139 que é Ele quem nos costura no ventre da nossa mãe. Então assim, Deus nos deu todos os órgãos, Deus nos deu perfeição, nos deu visão, nos deu audição, nos deu habilidade de falar, de cantar, de correr, nos deu inteligência, nos deu sabedoria, nos dá ar para a gente respirar. Não tem nada que a gente tenha dado a Deus primeiro que Ele tenha que dar alguma coisa em troca. E tem muita gente que cobra a Deus achando que Deus tem que dar. Como se Deus nos devesse alguma coisa. Deus não deve nada para ninguém, nem para mim, nem para mim. Para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Nós não podemos dar nada para Deus que não venha dEle. Quando a gente usa os nossos talentos na obra de Deus, esses talentos vieram dele. Quando você usa a sua inteligência para cantar, para pregar, para fazer alguma coisa para Deus, ou para trabalhar, e aí traz a sua oferta ou o seu dízimo e apresenta a Deus, tudo isso veio dele. Quando a gente oferece e consagra um carro a Deus, veio dele. Os nossos filhos pertencem a ele, porque ele nos permitiu gerar, ele nos permitiu ser mães e ser pais, ele tem guardado a vida dos nossos filhos, a nossa entrada e a nossa saída. Então, tudo. Não há nada que eu possa, ou que você possa oferecer a Deus que não tenha vindo dele. Nada. Nada que não seja fruto da bondade dele na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas são de Deus, são nos dadas por meio dele e devem ser para ele. Romanos 11, 35 e 36 diz assim, quem primeiro lhe deu, olha aí, novamente, quem primeiro deu a Deus, ou quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Você pode pensar, mas eu faço tanta coisa para Deus, eu preciso ser recompensado. Eu sou uma pessoa muito certinha, muito corretinha, muito justinha, muito boazinha, eu preciso ser recompensado por Deus. Não. Quem primeiro deu a Deus alguma coisa, para que ele nos recompense? Quem? Quem? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode repetir isso? Pois dele, por ele, para ele são todas, tudo é dele. Tudo que temos veio a nós por meio dele. Os talentos que temos e nos quais nós investimos, né? E a parábola dos talentos que muitos aqui conhecem fala exatamente sobre isso. A gente recebe talentos de Deus, dons de Deus, habilidades de Deus, capacidades de Deus, e a gente investe, a gente trabalha, a gente se esforça. Mesmo os talentos que a gente investe e granjeia,
porção dele. E não vai chegar uma hora que ele vai chegar e vai cobrar os nossos talentos e a gente vai devolver a ele, porque eu e você não levamos nada. Uma pessoa, quando morre, ela leva inteligência? Ela leva habilidade? Ela leva perspicácia? Ela leva os bens que ela adquiriu? Não. Tudo é de Deus. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Portanto, a gente precisa aprender a estar satisfeito com o que a gente tem. Esteja satisfeito com o que você já tem. 1 Timóteo 6, 7, 8 diz assim: nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Alguém aqui nasceu já com cordão de ouro pendurado? Saiu do útero com cordão de ouro pendurado? Alguém aqui já saiu do útero com um contra-cheque de 10 milhões de reais? Não. A gente vem sem roupa, a gente vem sem nada, sem nada, sem nada. Aliás, vem feio de dar dó, parecendo o joelho todo mundo, porque o recém-nascido é feio, depois vai ficando bonitinho. Os nossos são sempre lindos. Os mais bonitos foram o Tiago e Pamela, com certeza, né? Mas assim, o Paulo está dizendo que eles eram bonitos mesmo. E eram. Para pai e mãe é o bebê mais lindo do mundo. Mas assim, a gente vem sem nada. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer. Se você tem o que comer, levante a sua mão. Amém. E com o que vestir, se você tem o que vestir, levante a sua mão. Graças a Deus, não tem ninguém nu aqui. Então, todo mundo teve alguma coisa para vestir hoje. Se você tem o que comer e se você tem o que vestir, estejamos com isso, não é nem agradecidos, é satisfeitos. O que é uma pessoa estar satisfeita? Alegre, feliz, se achando o máximo. Eu tenho o que comer. Eu nunca passei fome, deve ser muito difícil passar fome. Graças a Deus eu sempre tive o que vestir. Tem gente que não tem. Tem gente que depende do outro para ganhar uma roupa. Tem gente que depende do outro para ter o que vestir. E é difícil isso. Eu louvo a Deus que eu nunca precisei. Mas quando jovem nós fomos missionários numa igreja com os meus pais, e aquela igreja entendia que a gente tinha que vestir só as roupas que eles davam para a gente. E era difícil. Eu e minhas irmãs, todas novas, eu era mais velha com 16, 17 para 18 anos. Tinha condições, tinha roupa bonita guardada no armário, tinha que vestir roupa maior do que o meu número, tinha que vestir roupa cheirando mal, tinha que vestir roupa, às vezes, que você via que estava para lá de gasta e usada para ir na igreja, porque senão o povo lá não entendia isso. Graças a Deus, a gente ficou lá há pouco tempo. Mas não é fácil, não. E eu não precisava. Eu ia com a minha roupa, chegava, tinha um banheiro no subsolo, eu entrava no subsolo, trocava a roupa, botava a roupa que tinha que ir, entrava, sentava, tinha um órgão de tubos enorme, ocupava quase a igreja inteira. Eu sentava no órgão de tubos, tocava o órgão, porque eu era organista, tocava o órgão, a gente cantava aqueles hinos todos, aquela coisa toda, depois assistia o culto. E confesso a vocês, várias vezes eu e minhas irmãs, que eram até mais nova, minha irmã, era eu de 18, a minha irmã de 16 e a outra de 12. A de 12, então, era difícil para ela. E eu louvo a Deus por isso. Né? Porque, assim, não é fácil. E eu não precisava, volto a dizer, não é fácil. Você depender do que o outro quer dar para você comer, para você viver. Por isso, se você tem o que comer e se você tem o que vestir, agradeça a Deus. A Bíblia diz aqui, fique satisfeito. O principal erro do filho pródigo, para começar ao início da parábola, e a gente não saiu ainda dos 2 primeiros versículos, o principal erro dele foi não ser grato pelo que ele já tinha. Ele tinha casa, ele tinha amor, ele tinha um pai que o amava, ele tinha um irmão, ele tinha servos, ele era rico, ele morava muito bem, ele comia muito bem, mas não era satisfeito com a vida que tinha. Mas não estava feliz com aquilo que tinha.
Aprenda a ficar feliz com aquilo que você tem. Você tem que ser feliz com a mulher que você tem. Você tem que estar feliz com o marido que você tem. Porque não é o marido do outro que vai fazer você feliz. Não é a esposa do outro que vai fazer você feliz. Não são os filhos alheios que vão fazer você feliz. A gente precisa ser grato pelo que Deus nos deu. É a sua casa, é o seu carro, é a sua saúde. Aprenda a ser grato por aquilo que você já tem. Seja grato no pouco, e Deus vai te dar muito. Seja grato por aquilo que você já tem. Muitas vezes tem gente que precisa perder para entender aquilo que tinha. E foi exatamente esse o caso do filho pródigo. Só quando ele perdeu tudo é que ele entendeu quão feliz ele era, quanta coisa boa ele tinha na casa dele, que ele desmereceu, porque simplesmente queria mais do que aquilo que ele tinha. É muito bom a gente poder usufruir de dinheiro. É muito bom a gente poder usufruir de uma vida boa. Mas esteja feliz com a vida que você tem. Seja satisfeito, louve a Deus, agradeça a Deus. Porque se Ele lhe fez mordomo do pouco, se você for fiel nesse pouco, Deus vai lhe dar muito. Você entende isso? Pode dizer amém? Muito. Seja grato a Deus. Ninguém vive só com dinheiro. Eu gosto muito de na verdade, algumas frases, né, sobre necessidades de mulher. Né? Não estou dizendo que concordo, não, mas eu acho, no mínimo, interessante. Que diz assim, sobre as necessidades de uma mulher. Do nascimento até os 18 anos, uma garota precisa de bons pais. De 18 a 35 anos, ela precisa de uma boa aparência. De 35 a 50 anos, ou a 55 anos, ela precisa de uma boa personalidade. Ela precisa ser forte, porque tem muita coisa para encarar. E dos 55 em diante, para se manter, ela precisa de dinheiro. Dinheiro faz muito bem. É bom para viver. Pode facilitar a nossa vida, mas ele não compra tudo. Pode comprar remédio, mas não compra saúde. Compra uma casa, mas não compra um lar. Compra companhia, mas não compra amigos. Compra diversão, mas não compra alegria. Uma lista pequena, mas a gente não vai ler toda. Compra comida, mas não compra apetite. É ou não é? Compra cama, mas não compra sono. Compra o crucifixo, mas não compra salvação. Compra uma vida boa, mas não compra a vida eterna. Dinheiro não compra tudo. E a gente precisa entender isso. Aquele filho pródigo não entendia. Ele tinha pai, ele tinha guarda, proteção, segurança, amizade, ele tinha tudo. Mas ele quis o quê? Dinheiro. Dinheiro. Para sair pelo mundo e gastar com o que ele queria. O mais bonito nessa história é que, mesmo que não tivesse a hora de dividir a herança, não fosse a hora, mesmo que aquele filho nem merecesse, porque aquele pai já devia conhecer aquele indivíduo, ainda assim, o pai deu. O pai deu. Deus nos permite usufruir de tudo que é dele. A herança ainda era do pai, o dinheiro ainda era do pai, mas o filho pediu, o pai fez o quê? Pode levar. Dividiu a herança e deu para ele levar. A vida é de Deus, mas Ele nos permite usufruir da vida. A alegria, Ele é a alegria, mas Ele nos permite ser alegres. Nós temos um Deus que é o amor, mas Ele nos permite gozar de amores de pessoas que a gente ama. De amigos, de aconchego, de ar, de talentos, de dons. Ele nos permite, é tudo dele. Mas Ele nos permite usufruir daquilo que é dele. Tal como aquele pai fez com o filho pródigo. Lucas 15, 12, 13, o texto segue e diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, simples, ele repartiu sua propriedade entre eles. A gente tem um Deus que é tão bom, mas que é tão bom, que quando uma pessoa diz assim, eu não quero servir a Deus, Deus não vai matar essa pessoa, não. Lá na frente,
Na hora da morte, aquela pessoa vai dar conta da escolha que fez. Mas naquele primeiro momento, aquele pai podia ter dito, não vou te dar, o dinheiro é meu, ainda estou vivo, olha aqui, Vivinho da Silva. Ele deu. Simplesmente deu. E é assim que Deus faz. Quer ir embora? Pode ir. Não quer Jesus como Salvador? Ok. Não quer ter uma vida firme na igreja? Ok. Não quer seguir o Evangelho? Ok. Deus não obriga ninguém a ser crente. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a vir à igreja. Deus não obriga ninguém a ser feliz. Tem gente que escolhe tristeza. Tem gente que escolhe ser infeliz na vida. Tem gente que escolhe os caminhos longe de Deus. Tem gente que sabe que está no erro, sabe que está no abismo, está se envolvendo com a pessoa errada, mas insiste e vai acabar dentro do abismo. A pessoa escolheu livre-arbítrio. Aquele filho usou do ser livre-arbítrio e Deus, o Pai, respeitou o livre-arbítrio daquele filho de querer ir embora. De querer ir embora. Pai deu. Não muito tempo depois, continuando o tempo, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, que não era dele, tudo que tinha sido dado pelo pai, tudo que tinha sido provido pelo pai, tudo que o pai tinha dado para ele de presente, tudo que o pai tinha dado ao longo da vida dele toda. Reuniu tudo que era do pai, que ele achava que era dele, que ele tinha, e foi por uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Nós somos todos irresponsáveis e inconsequentes. Todos nós. Todo mundo aqui, em algum momento, já foi irresponsável em alguma coisa. Sim ou não? Quantas coisas nós já não fizemos e simplesmente fizemos e depois fomos pensar na consequência. Esse cara, quando saiu, ele foi irresponsável e inconsequente. Ele não parou para pensar como é que seria depois. Ele não parou para pensar que o dinheiro ia acabar. Ele não parou para pensar que ele ia ficar sozinho no mundo. Ele não parou para pensar que as coisas podiam dar errado. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas é inconsequente. Uma pessoa que trai a mulher é inconsequente. Uma pessoa que trai o marido é inconsequente. Uma pessoa que destrói uma família é inconsequente. Uma pessoa que não está aí para Deus é inconsequente. Uma pessoa que conhece o Evangelho e decide ir embora é inconsequente. Não para pensar nas consequências que hão de vir. Não para pensar na atitude irresponsável para com ela, para com o filho, para com o casamento, para com Deus, para o que quer que seja, para o seu futuro. E é muito triste a gente ver quantas pessoas tomam atitudes irracionais, inconsequentes, pior ainda, sabendo o que estão tomando. Com a plena razão de que sabe o seguinte, eu estou fazendo a coisa errada. E ainda diz assim, mas eu vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Não pague para ver. Não seja inconsequente e diga, vou pagar para ver. Porque vai ver. Vai ver. Pode durar 10 anos, pode durar 20 anos. A Bíblia não diz quanto tempo esse cara ficou perdido e quanto tempo o dinheiro dele durou. Mas a verdade é que é muito triste quando a gente lê assim. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Não vá para uma terra distante do seu pai. Não vá para longe de Deus. Não fica longe de Deus. Esse é o ato mais irresponsável e mais inconsequente que uma pessoa pode fazer. Decidir que eu vou para longe do meu pai. Decidir que eu vou ficar longe de Deus. É muito triste. Tem gente que vem, conhece o Evangelho, sabe da verdade, vivencia um tempo, mas uma hora que diz assim, vou arvorar, vou embora. Não quero saber. Vou para longe de Deus. Foi o que esse cara fez. É irresponsável. Não deixa a cobertura espiritual de uma igreja. Não fica longe da casa de Deus. Não fica longe do Pai. 1 João 5,8, Jesus diz assim, aquele que nasce de Deus, Deus o protege, e o maligno não atinge. Quando a gente está debaixo da cobertura espiritual, quando a gente está firmado em Deus,
o maligno, o mal, não toca você, não atinge a sua casa, não alcança a sua família, não pega os seus filhos, quando a gente está guardado em Deus. Salmo 121, que é lindo, 5 a 8, diz assim: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quando a gente está guardado em Deus, na casa de Deus, perto de Deus, Ele protege a nossa entrada e a nossa saída de casa e a nossa volta para o lar, dos nossos filhos. E aí a gente não anda com medo, e aí a gente não fica apavorado, porque a gente sabe que a gente tem um Deus que nos guarda em todos os nossos percursos. Portanto, não seja desperdiçado como esse filho pródigo. Pródigo significa desperdiçador, gastador. Pródigo significa aquele que desperdiça, aquele que gasta. E foi exatamente o que esse filho fez. Lucas 15:30 diz assim: mas quando volta, e aí já é o irmão mais velho dizendo lá no finalzinho, mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os seus bens com prostitutas. O filho mais velho joga limpo com o pai e fala: você está recebendo esse filho que chegou depois que ele saiu, gastou todo o dinheiro com prostituição? A Bíblia, quando vai citar lá na frente, Jesus começa a contar a parábola, diz que ele esbanjou, gastou tudo aquilo que ele tinha. O irmão mais velho diz que ainda foi com prostituição. Triste isso, mas é o fim. Sai, sem família, com dinheiro, muitos amigos, prostituição, bebida, álcool, drogas. Não é esse o movimento? Não precisa nem contextualizar, não era só naquela época. Hoje em dia está daí para pior. Não seja desperdiçado. E aí eu pergunto para você, o que você tem desperdiçado? Eu lembro quando era criança, e essa é uma coisa que eu tenho até hoje, né? Se tinha uma coisa que a minha mãe tinha horror, era desperdiçar comida. Então a gente tinha que pegar, minha mãe dizia: pode se servir 10 vezes, mas não me deixa comida no prato. Né? Então essa coisa de fazer um pratão e deixar a comida, de jeito nenhum. Porque ela dizia: comida a gente não desperdiça. Quem aqui teve essa educação? Né? Que bom, não fui só eu. Né? Comida não se desperdiça, não se larga a comida no prato. Então pega menos, depois comer aquilo tudo, você pega mais, depois come tudo, pega mais. A gente entende quando fala de comida. Mas quanto tempo a gente não desperdiça? Você nunca parou para pensar, olhou e falou: nossa, eu estou há meia hora aqui vendo bobeirinha na internet? No Facebook, curtindo coisas que não tem nada a ver. Quantas vezes você não vai assistir um filme depois que o filme termina e fala: nossa, eu não acredito que eu perdi o meu tempo vendo isso. Alguém já pensou assim? Eu perdi o meu tempo assistindo esse negócio. Que desperdício de tempo que a gente não tem, às vezes só por conta de preguiça. Como é que a gente não podia estar usando o nosso tempo melhor, mas está desperdiçando o tempo? Saúde. Tem gente que desperdiça a saúde. O médico manda fazer algumas coisas, a pessoa não faz. Ela sabe o que faz bem comer, o que não faz bem não comer, mas acaba comendo aquilo que não faz bem, aí passa mal, vai perdendo a saúde. É triste, né? Uma pessoa que fuma, às vezes o médico está dizendo para o outro lá: não fume, mas ele é o primeiro a estar fumando. É complicado, as pessoas desperdiçam saúde, sono. Quem desperdiça sono, desperdiça saúde física e saúde emocional. Então, cuide muito bem do seu sono. Talentos. Conhecem pessoas talentosas, inteligentes, capazes e que estão desperdiçando porque simplesmente não se empenham, simplesmente não se esforçam, simplesmente preferem cruzar os braços e achar que o dinheiro vai cair na conta corrente? Tem ou não tem? Muita gente. Afetos. Tem gente que desperdiça afeto. Investe em pessoas erradas. Né? Tem uma musiquinha antiga que diz assim: dizem que eu não sou normal, eu gosto de quem não gosta de mim. Tem gente que investe afeto só em quem não gosta dela.
Né? Tu investe sempre no erro, escolhe sempre aquela pessoa errada, sabendo que vai ser errado, se envolve com gente que já é casada, se envolve com gente que sabe que é trapaceiro, né? E vai investindo afeto, investindo perspectivas. É aquele sócio que já traiu uma vez, já traiu duas, já traiu 10 e está investindo de novo. É complicado. Investe afeto, investe tempo, investe a perspectiva em coisas erradas, desperdiça dinheiro. Tem ou não tem gente que desperdiça dinheiro? Desperdiça o seu tempo com Deus. Esse é o pior. Aquela pessoa que está na igreja e ainda está perdendo tempo, desperdiçando o seu tempo, porque vem, ouve a palavra, mas não quer mudar. Não quer ficar firme. Não assume um compromisso. Aí sabe da verdade, mas não segue a verdade. Desperdiça o seu tempo com Deus. Não deixe. Por mais que sejam importantes, que foi o que aquele filho fez, não deixe as coisas lhe possuírem. Ele queria tanto o dinheiro, ele queria tanto os prazeres, o mundo, a liberdade, e hoje é exatamente isso que a mídia prega: seja livre, faça o que você quiser, o corpo é seu, a mente é sua, você pode ser livre das coisas e das pessoas, você não precisa estar atrelado a ninguém, não precisa nem mesmo casar. Para casar, para quê? Você tem uma mãe lá que arruma a sua cama, que limpa, que faz a faxina, e você pode ir levar a namorada para casa, vai casar para quê? Não é isso que se prega. Essa visão assim do tipo, faça as coisas. Só que o que as pessoas não entendem é que tem muita gente presa por aquilo que ela possui. Presa pelo dinheiro, presa por orgulho, presa por uma palavra. E é muito triste isso. Não deixe as coisas lhes possuírem. Jesus mesmo disse, por exemplo, com relação ao dinheiro, ele diz, olha, não dá para servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. E a palavra de servir exatamente, é como se o dinheiro fosse o Deus daquela pessoa. Ela reverencia, ela quer muito, ela fica imaginando como já pensou se um dia eu fico pobre, já pensou se um dia eu não tenho dinheiro, e o desespero é tanto, e ela não consegue entender que se Deus é o dono do ouro e da prata, Ele não vai deixar faltar. E quando a gente confia nele, a gente obedece a Ele, a gente honra a Ele, pelo contrário, aí mesmo que Ele abra as janelas dos céus e nos faça prosperar de uma forma que a gente não consegue entender. Não deixa aquilo que você tem possuir você. Tem gente que gasta a vida inteira gastando dinheiro para comprar coisas que envelhecem, enferrujam, ficam ruins, e gasta dinheiro para comprar outra, para arrumar aquela, e vai. Se a gente deixar, é assim até o final da vida. E tem gente que gosta tanto, até aquilo que está velho, enferrujado, não consegue se desfazer, acumula pela casa inteira. Você vai lá, tem 10 ventiladores que não funcionam, 7 geladeiras que não funcionam, um monte de coisa escangalhada em casa, porque não consegue abrir mão daquele celular, diz aí um celular bem antigo, Star Trek, daquele velhão, nem aquilo consegue abrir mão. Se alguém tem em casa, pelo amor de Deus, não adianta nem trazer para o brechó, porque nem no brechó aquilo vai ser vendido. Usufrua do que você tem. Usufrua do que você tem. Mas não seja escravo da aparência nem de coisas materiais. Olha que texto lindo, está lá em Isaías. Diz assim, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem. Gente, se não tem dinheiro, como é que vai comprar? Não é essa a lógica quando a gente lê esse texto? Vocês que não têm dinheiro, comprem. Você vai pensar, não, mas no mínimo tinha que ser doado. Não, comprem. Vocês que não têm dinheiro, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Quando a gente serve a Deus, Deus garante vinho, garante leite, garante pão de cada dia, garante saúde, garante alegria, garante casamento feliz. Mesmo com pouco, a gente vive o muito. Essa é a grande verdade. Por que gastar dinheiro? Nós mulheres não gostamos muito não, mas a gente precisa ler, eu inclusive. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz.
Tem gente que está trabalhando, e vai pelo trabalho, e vai pelo dinheiro, e não satisfaz. Quanto mais tem, mais quer. E aí a gente gasta, para pensar, quanto dinheiro a gente não gasta com coisa que não é pão. Vai no mercado e olha as suas compras. Tem mais básico ou supérfluo? Nem responde. Nem responde. Escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará da mais fina refeição. Quando a gente serve a Deus, mesmo que seja aquele, sabe aquele feijãozinho que eu amo, eu sou paulista, aquele feijãozinho marronzinho com aquele pedacinho de bacon, aquele arrozinho branco e um ovo estalado, é a mais fina refeição. É verdade. Hoje nós vamos comer uma iguaria aqui em cima, que é pintado. Né? Hoje o nosso café está assim, maravilhoso. Né? Quem está assistindo nosso jantar, né? Lá no nosso café, está maravilhoso. Então tem dias que a gente vai comer o pintado, vai comer um bacalhau, vai comer lagosta, o que quer que seja, mas assim, a gente se satisfaz com isso, mas também se satisfaz com feijão e arroz, com ovinho estalado dentro do pão. É ou não é bom? Né? Essas coisas simples da vida, mas que a gente aprenda a usufruir. Quando obedecemos a Deus, comemos o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. A verdade é que, na vida, a conta chega. Infelizmente, a conta chega. Lucas 15, 14 a 16 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele, o filho pródigo, começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele era judeu. Jesus estava falando uma parábola para judeu. Porco era um animal imundo. Cuidar de porcos era o pior emprego que um judeu poderia imaginar fazer na vida. O pior emprego. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Você está conseguindo entender? Ele tinha tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Não espere que Satanás vai dar coisas para você, porque o que ele dá tem um preço muito alto e ele cobra tudo depois, a juros, que vão levar para o inferno. Literalmente. Mas ele pode dar fama. Tem um preço. Inferno. Pode dar dinheiro? Tem um preço. Inferno. Pode dar lucro? Tem um preço. É inferno. Todo pecado tem um preço. É morte eterna. Todo dinheiro ilícito tem um preço. É igual a inferno. A cobrança é alta. A conta chega. A gente precisa entender isso. Mas fulano é bandido e tem muito dinheiro. A conta chega. Fulano faz tudo errado, faz um monte de falcatrua e está aí dirigindo o carrão. A conta chega. A conta chega. A gente olha o agora, a conta chega. Esse menino, quando saiu de casa, deve ter saído feliz da vida, todo arrumadinho, riquinho, bonitinho. A conta chegou, o dinheiro acabou, as mulheres levaram, os amigos beberam tudo, acabou o dinheiro, querendo comer comida de porco e ainda assim ninguém lhe dava nada. O mundo não tem nada para dar, não tem nada para dar para ninguém. Nada. Só Deus pode dar o que a gente precisa. Longe de Deus, a gente se perde, e perde muito. Mas não perca para ganhar. Não perca para ganhar. Foi o que aconteceu. Ele tinha tudo. Ele precisou perder para ganhar. Por isso que ele pensa: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Daremos contas da nossa mordomia para Deus. Eclesiastes 11:9 diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Isso é, pensa longe. Mas saiba que de todas estas coisas você vai dar contas a Deus. Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a
Deus. Eclesiastes 12, 13, 14 diz: agora já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Seja mal. O primeiro passo para mudar passa pela conscientização. Aquele rapaz, aquele filho, pensou, Lucas 15, 17, caindo em si. Quando ele viu aquela situação, ele morrendo de fome, querendo comer comida de porcos, aonde ele foi parar, ele caiu em si. Ele entendeu, a ficha caiu. Caindo em si, ele disse, quantos empregados o meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. A gente precisa de vez em quando parar e cair. Sabe aquela sensação de cair, da ficha cair. Caiu em si. Segundo passo para a mudança é decisão. Versículo seguinte, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele decidiu. Tem gente que só se conscientiza, tem que fazer. Todo dia fala, ai meu Deus, eu tenho que fazer. Ai meu Deus, eu tenho que fazer. Um dia eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. E não decide fazer nunca. Então, primeiro a gente se conscientiza, depois a gente decide. Ele decidiu, tomou uma decisão. E tem gente aqui hoje que precisa tomar decisão. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Sabe o que tem que fazer, mas nunca decide de fato. Servir a Deus é decisão. Vir à igreja é decisão. Manter-se com Deus é decisão. Ter uma vida reta é decisão. Ter um bom casamento é decisão. Investir na família é decisão. Educar bem os filhos é decisão. Tudo na vida é uma decisão. Mas não é uma decisão que eu vou tomar amanhã. Não é uma decisão para depois. Depois que os filhos cresceram, não tem como mais obrigá-los a vir à igreja. Depois que o casamento, que o amor acabou, muitas vezes não dá mais para segurar nada. É uma decisão. O terceiro passo para a mudança é assumir as consequências. Ele diz assim no versículo 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele entendeu, eu não mereço mais ser filho, eu tenho que ser tratado pelo meu pai, porque eu errei como um empregado, como um ninguém, como um servo, como um escravo, porque eu não mereço mais. Assumir as consequências. Tem gente que quer mudar, mas quando pensa nas consequências, não, mas aí eu vou ter que, mas aí ela vai dizer, mas aí eu vou assumir as consequências dos meus erros. Mas aí eu vou dar conta da decisão que eu tomei lá atrás. O quarto passo para a mudança, ação. Ele pensou tudo isso. Caiu em si, entendeu que tinha que voltar, tomou a decisão de voltar, já sabia que quando voltasse, o que seria correto que acontecesse com ele. E aí a Bíblia diz, ele fez. Tomou a decisão, fez a ação. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Tem gente que leva anos para se levantar. Tem gente que leva anos para começar a andar. Tem gente que leva anos para dar cabo de uma resolução e muitas vezes não dá mais tempo de consertar nada. Aí ele conseguiu, ele decidiu, levantou-se e foi para o seu pai. E o quinto passo, ele finalizou as metas. Lucas 15, 21 diz assim, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele fez, ele chegou lá, na frente do pai, e disse, pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Na hora de finalizar, se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Se tiver que voltar atrás, volte atrás. Se tiver que pedir desculpa, peça desculpa. Se tiver que reconhecer o erro, reconheça. Eu errei. Abre a boca e fale. Eu errei. Eu sou burro. Sou inconsequente. Fiz errado. Falei o que não deveria. Assuma. E assuma as consequências. Às vezes o outro vai ficar ferido. Vai ficar sem falar com você por um tempo. Vai ficar triste por um período. Mas você está ali todo dia dizendo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu vou tentar mudar. É assim que funciona na vida. As pessoas querem fazer tudo e ainda querem que o outro engula as coisas. Existem consequências. Tem coisas que a gente faz e que vai levar um tempinho para sarar no outro. Tem palavras que um dia a gente disse que vai levar um tempinho para o outro esquecer. A gente tem que esperar o tempo.
Aquele filho chegou e falou: pai, não sou digno, não sou digno, não sou digno. E manter a disciplina daquilo que você decidiu. Tem gente que decide, vai lá, fala, mas daqui a pouco no dia seguinte, sabe de uma coisa, não sei se eu fiz bem não. Eu acho que não vou fazer, porque o outro não perdoou, porque o outro não... Você fez a coisa certa, mantenha a disciplina, Deus vai honrar. Ele sempre honra quando a gente faz aquilo que deve ser feito. Mas aí, para a gente concluir, a gente tem aqui também nessa parábola o grande amor de Deus. Primeiro, o amor perdoador. O amor perdoador de Deus. Lucas 15, 20 diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu, acho isso tão lindo, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho ainda vinha longe, o pai estava esperando, o pai estava olhando, o pai viu o filho lá longe, lá longe. Deus espera por você. Enquanto a graça estiver aberta, Deus espera por você. Enquanto você estiver vivo, Deus espera por você. Até a volta de Jesus, Deus espera por você. Cheio de compaixão. Ele espera para perdoar, ele espera para abraçar, para curar a alma, para abraçar a alma. Ele beija, isso é beijar uma pessoa, era dizer para aquela pessoa: sou seu amigo, sou seu amigo. Mas sabe o que eu acho lindo? E isso mostra graça para mim? É aquele filho lá longe chegando, cheio de culpa, cheio de temor, cheio de medo, cheio de pesar. E tem gente que fica assim: mas como é que eu vou aparecer na igreja? E Satanás faz isso, ainda fica assoprando na cabeça da pessoa: você não merece Deus, o que você vai fazer lá? Você é todo errado, você faz isso, você falou aquilo. Satanás é mestre em trabalhar com culpa, mas enquanto Satanás está te culpando, Deus está aqui olhando, de braços abertos. E a hora que você aparece lá na porta, ele sai correndo para abraçar você. Porque ele é amor, ele é graça. E graça é isso, é favor imerecido. E eu fico imaginando esse pai correndo, 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 e agarrando aquele filho, abraçando e beijando. Eu fico pensando, o filho devia estar pensando: o que é isso? O que está acontecendo? O que ele está fazendo? O amor restaurador de Deus é maravilhoso. Lucas 15, 20, 24 diz assim: estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam o melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O pai não discute o passado do filho. O pai não quer saber quanto dinheiro ele ainda tinha no bolso. O pai não está nem aí para a fala do filho: pai, pequei, não sou digno. O pai só levanta, nem responde o filho, diz: depressa, vamos organizar uma festa para esse filho que estava perdido e foi achado. É assim que Deus trata você e a mim. Quando a gente erra, e a gente entende que errou, e a gente se arrepende, e a gente vai diante de Deus antes mesmo da gente abrir a boca, Deus já está abraçando, fazendo festa. Não discute, apaga todo o tempo que o filho perdeu. Tudo que ele queria era restaurar o filho. Roupa fala da restauração de uma distinção. Ele voltou a honrar aquele filho. Anel fala de autoridade. Aquele filho volta a ter a autoridade de filho que tinha naquela casa cheio de servos. Calçados, aquele garoto já não tinha mais. Os escravos andavam calçados. Os donos e os filhos andavam com sapatos. E quando aquele pai dá sapato para ele, ele entende: meu pai não vai me tratar como empregado. Ele está me restaurando a posição de filho. Ele está me restaurando a posição de filho. Da mesma forma, sem que a gente mereça, Deus fez isso por nós. 1 João 3 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Deus quer sempre fazer festa para a gente. Sempre, sempre, sempre. Não pense num Deus mau, que está com açoite para bater, não é? Que quer levar você a ficar pensando e refletindo em todos os erros. E não.
Deus quer fazer festa, quer receber você com um abraço, quer honrar você. Por isso que em Lucas, no mesmo capítulo 7, quando fala ainda das ovelhas, diz assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá uma alegria ou festa no céu por um pecador do que se arrepende. Eclesiastes 9, 7 e 8, estou pulando, diz assim: portanto, vá. Essa é a palavra de Deus para você. Vá. Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupa de festa. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Esteja sempre vestido com roupa de festa. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.